Hoje nós vamos falar sobre Jerusalém. Eh, Vamos ver um pouquinho da história de Jerusalém. Olha, o desafio é grande, porque Jerusalém, se você colocar lá na pesquisa de qualquer Bíblia online, vai dar 766 vezes que aparece. Então, eu, né, selecionei aqui, eh, alguns destes 766 versículos. Então, vamos começar, primeiramente, com as primeiras referências na Bíblia a respeito de Jerusalém. E aparece no livro de Josué, no capítulo 18, verso 28, onde está escrito: Izelá, e Elefe e Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias, esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Então, Jebus, né, que é Jerusalém, ela foi conquistada e se tornou herança dos filhos de Benjamim. Isto, Josué foi o que conduziu, né, realmente não, conduziu o povo a entrar na terra prometida, né? Moisés guiou por 40 anos, mas ficou de lá do Jordão, né? Ele não passou. Em 2 Samuel 5,5 está escrito: em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Isso aqui está se referindo a Davi. Então, Davi começou o seu reinado em Hebrom, depois foi transferido para Jerusalém e reinou 33 anos. Em 1 Crônicas 23, 25, disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Em 2 Crônicas 9,30 diz: e reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. Em 1 de Reis 11,36 diz assim: a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Então, são as referências de Jerusalém em Josué. Depois já aparece com Davi, Salomão e Roboão, seu filho. E agora a gente vai ver que desde essa época, Jerusalém foi atacada e destruída várias vezes. Então vamos relatar algumas delas. Em 1 de Reis 14:25, diz assim: ora, sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Roboão foi o filho de Salomão. Em 2 de Reis 12:17, diz assim: então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Então o verso anterior foi Sisaque, rei do Egito, que subiu contra Jerusalém e fez bastante dano lá. Depois nós estamos vendo a Síria, né, através de Azael. E segundo Reis 16:5, então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar. E cercaram Acás, porém não puderam vencer. Então, mais uma outra investida contra Jerusalém. Em 2 de Reis 19:10, também está escrito assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Então aqui já é Senaqueribe, rei da Síria, e ele chegou lá nos muros de Jerusalém, afrontou
Ezequias falando: ó, não pensa você que o seu Deus vai te proteger, porque ele não protegeu ninguém do meu domínio, né? Muitas nações foram entregues diante de mim. E aí, depois, em 2 Reis 24:10, naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Então, aí a gente já saiu do Império Sírio, primeiro o Egito, depois Síria, depois a Síria, e agora o Império Babilônico, através de Nabucodonosor. Isso aqui no ano de 786 a.C. E em 2 Crônicas 36:19, e queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Então, aqui a gente está contando uma história de antes de Cristo, né? E várias foram, né, as invasões, os ataques que Jerusalém sofreu. E depois de 70 anos, desde que eles foram levados para a Babilônia, porque o Nabucodonosor ele tinha um costume diferente, ele não subjugava as pessoas no seu próprio território, ele levava as pessoas para outra terra. Então, os judeus foram levados para a Babilônia, mas havia uma profecia que 70 anos depois, né, essa profecia foi identificada em Daniel, que os 70 anos estavam sendo cumpridos, e aí eles voltaram para Jerusalém através de um milagre, que está relatado aqui em Esdras 1:2. E assim diz Ciro, rei da Pérsia. Então, eu vou ler primeiro o versículo, né? O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Então, pensa bem, o Nabucodonosor, que foi até então o maior rei, né, porque o Império Babilônico foi o maior que existia naquela época, e depois veio o Império Persa, e Ciro era rei da Pérsia, e Ciro nem era... a gente fala, ele não... Ciro, meu servo, ainda que não me conheces, é como é referido a ele. Então, ele nem conhecia a Deus, né, de Israel, mas ele foi usado para fazer subir o povo da Babilônia para Jerusalém e reedificar Jerusalém. Em Neemias 2:17, então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então, aqui o Ciro, ele deu ordem para que, né, fosse restaurado o templo, e as pessoas foram. Então, veio Esdras, veio Neemias e reedificaram Jerusalém. E no Salmo 51:18, diz assim: faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, várias foram as vezes que o muro de Jerusalém foi derrubado e foi edificado novamente. Então, só recapitulando, a gente vê no tempo, né, do povo chegar na Terra Prometida, né, que Moisés os guiou e Josué fez atravessar o Jordão. Essa cidade, então, habitavam os jebuseus, né, que foram dominados pelo rei Davi, e aí Davi reinou lá, Salomão reinou, Roboão e vários outros reis. Mas sempre, né, você vê, no reinado de Roboão, Sisaque subiu, no reinado de outro rei, que agora me fugiu o nome, Azael, rei da Síria, subiu. Quando Acás reinava, foi Peca que subiu. Aliás, Rezim, rei da Síria. E quando Ezequias era rei,
quem foi Senaqueribe que atacou, depois foi Nabucodonosor, e então nós temos aí uma história longa de ataque, né? E depois de 70 anos, lá na Babilônia, eles voltaram através de Ciro, né? E o Império Persa, é interessante que ele era 120 províncias, né? A gente pode ver a história lá no livro de Esther. E interessante que o Irã fazia parte do Império Persa. E o Irã, então, socorreu Israel, né? E hoje a gente vê um Irã que é o arqui-inimigo de Israel, mas Deus está operando, porque temos notícia de grande avivamento no Irã. A gente fala grande, não assim em números, porque o país tem 92 milhões de pessoas e em torno de 1 milhão aceitaram Jesus. Então, era para ser zero, né? Porque é a única república islâmica do mundo, porque lá, se você não seguir o islamismo, você é passível de morte, de prisão, porque a lei obriga as pessoas a seguir. Por isso que eu falo, gente, pior coisa que tem é você ter um governo, né, que manda, né, na liberdade das pessoas. Bom, mas isso é para outra hora. Voltemos aqui em relação a Jerusalém. E nós, o que devemos fazer? Vamos olhar lá no Salmo 102, 21, que diz assim: para anunciar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Então, já está dando a dica aqui. O que é que a gente vai fazer? Anunciar o nome do Senhor em Sião e seu louvor em Jerusalém. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, o templo foi erigido lá em Jerusalém, e de lá emanava os louvores, né? O Salmo 122, 6 a 9 também diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Né, vocês sabem, está havendo um conflito em Israel e o país está sendo bombardeado pelo Hamas, que é um grupo terrorista, e Israel está se defendendo. E há toda uma mídia que relata falsamente a maioria dos fatos que envolve este conflito. Mas nós estamos aqui, o que a Bíblia diz: nós devemos orar pela paz de Jerusalém. E é uma pergunta que o meu amigo fez, é o seguinte: por que a gente ora para Jerusalém e não há paz? Eu não sei ainda a resposta, mas quanto a mim, continuarei a orar pela paz em Jerusalém. Em Isaías 41 e 2, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então, assim, aqui é um imperativo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, nós cristãos temos uma responsabilidade para com Israel. Nós devemos consolar o povo, nós devemos falar benignamente a Jerusalém. Em Isaías também, no capítulo 62, verso 1, está escrito: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. No mesmo livro de Isaías, também está escrito no
no mesmo capítulo 62, os versos 6 e 7. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Então, quanto a nós, né, que servimos a Jesus, o nosso Senhor, se lermos e estudarmos a palavra, nós devemos, né, orar, amar, interceder por Israel e por Jerusalém. Então, vimos que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, até que haja paz. E vamos prosseguindo. E como que o Senhor vê a Jerusalém? Aí agora vamos ver versículos, né? Que começa em Salmo 125, verso 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor estará em volta do seu povo desde agora e para sempre. Então, nos Salmos é falado que o Senhor está em volta de Jerusalém, pois lá ele escolheu para colocar o templo, para que ali fosse orado, né, a favor de Israel e de todo o povo, toda a terra. A gente sabe que em Jesus, né, ele expandiu, né, a salvação para todo o mundo, para toda a terra. Mas até então existia o templo em Jerusalém. Então, o Senhor ampliou o acesso de todos sobre a terra para alcançar a salvação. Mas isso não elimina o papel de Jerusalém, pois ainda há um papel em Jerusalém a ser cumprido. Também no Salmo 147, 2, o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Então, o Senhor está falando, né? E a gente viu na parte histórica que muitas vezes Jerusalém foi destruída e muitas vezes ela foi reconstruída. E vimos o caso de Ciro, que era o rei da Pérsia, que mandou construir o templo à custa, né, do tesouro do rei. Então, é um milagre, até quem não é, né, do povo de Israel foi chamado a estar a favor de Israel. Então, o Senhor edifica Jerusalém. E Isaías 2,3 diz assim: e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E a gente sabe aqui, isso é uma profecia, mais ou menos feita em torno de 700 anos antes de Cristo. Jesus ainda não tinha vindo. Jesus veio e fez o quê? João declarou: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, está falando, e aonde Jesus estava? Em Jerusalém. Então, de Jerusalém, a palavra do Senhor. Então, Jesus anunciou, né, o reino do Senhor a partir, né, e através de Jerusalém. Eu entendo que essa profecia, em parte, se cumpriu. Em Isaías 31:5, também diz assim: como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará, a livrará e, passando, a salvará. Em Jeremias 33:16 também diz: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Então há um propósito, um projeto. A gente que acredita que Jesus vai voltar, está escrito na Bíblia que ele voltará para Jerusalém. Então eu entendo que esse combate, essa tentativa de destruição de Jerusalém já nos nossos dias, é porque tem a promessa, a profecia que Jesus voltará em Jerusalém. Se Jerusalém não existe, crê-se que Jesus não voltará. Só que o nosso Deus é maior, né?
Mas prosseguindo aqui, Ezequiel 5,5 diz: assim diz o Senhor, Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Então, Deus mesmo estabeleceu Jerusalém como a capital eterna de Israel. Em Joel 3,20, diz assim: mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Então, a gente vê aí essa história de mais de 3.000 anos, né? Desde que Jerusalém veio para o povo de Israel, né? Que Davi conquistou a cidade. Mas antes de Davi, Josué, né? Ele se tornou, como nós lemos na primeira referência, a herança de Benjamim e Judá, mas Davi conquistou a cidade. Então, ela foi até o dia de hoje habitada por judeus. Então, apesar de tanto ter sido destruída, o povo foi levado cativo, viveram 70 anos na Babilônia, mas ficou um resto, os pobres ficaram em Jerusalém, os ricos foram levados cativos, mas os pobres ficaram. Então, essa profecia aqui de Joel, ela se cumpre, porque Judá será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. Em Zacarias 1,14 está escrito: e o anjo que falava comigo disse-me, clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Então, era para não existir nada se a gente fosse olhar as destruições que já aconteceu. A gente vê, então, eu entendo como algo sobrenatural e cumprimento de profecia, Jerusalém está lá no mesmo lugar até o dia de hoje. E agora vamos ver, e Jesus, como ele se referiu a Jerusalém? Eu não estou trazendo aqui todas as passagens, como eu disse, são 766 passagens. Jesus chorou sobre Jerusalém, mas aqui eu vou citar outros 2 versículos, que não este, que ele chorou, né, ao ver Jerusalém. Mateus 5,35 disse: nem pela terra, porque os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aqui Jesus está falando que a gente não deve jurar, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, pés de quem? De Deus, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Quem é o grande rei é Jesus. Então, Jerusalém é a cidade de Jesus. Ele mesmo está falando dele mesmo. E em Mateus 24, no verso 1 e 2, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta é uma profecia de Jesus, né? Ele viveu ali pelos anos, né, nas primeiras 3 décadas da nossa era, e aqui ele está profetizando que Jerusalém seria derrubada. E a promessa se cumpriu. No ano 70 da nossa era, Jerusalém foi totalmente destruída por Tito, imperador de Roma, cumprindo a profecia de Jesus. Então, de fato, Jerusalém foi mais uma vez destruída. Mas vamos voltar, que a destruição de Jerusalém já aconteceu mais de uma vez. Mas, quando eu me referi à promessa se cumpriu, eu me referi a Zacarias capítulo 8, verso 4 a 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. E assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Essa passagem, ela me toca de uma forma muito especial, porque a primeira vez que eu estive em Jerusalém foi em 1992. E, e essa profecia eu senti como tendo se cumprido diante de mim, porque eu estava lá e eu vi crianças brincando, meninos brincando, velhos e velhas caminhando, né, com um bordão. E o Senhor, então, né, eu senti no meu coração que eu estava ali depois de quase 2000 anos após a destruição de Jerusalém, que Jesus profetizou no ano 70, e eu pude ver Jerusalém habitada, Jerusalém, né, com crianças, com velhos, e então foi muito forte, por isso que eu chamo que a promessa se cumpriu, né, e foi diante dos meus olhos, certamente diante dos olhos de muitas outras pessoas, eu estou dizendo, assim, o meu caso para mim, né, e então eu pude ver essa Jerusalém que tantas vezes foi destruída, e por última vez, né, completamente destruída, foi no ano 70 por Tito, o imperador de Roma, para cumprir, né, a profecia de Jesus, e eu estava lá. Eu pude ter esse privilégio. Mas depois de Cristo, né, a gente falou de antes e depois, já foi esse fato, né, da Jerusalém ser destruída. Mas em 1948, após a quase eliminação do povo judeu através do Holocausto, né, debaixo do Terceiro Reich de Hitler, né, mais de 6 milhões de judeus foram eliminados simplesmente por ser judeus, não foi em uma guerra, que cada um tem o direito de se defender, ainda, né, que a gente, não, de forma geral, não concorde com guerra, mas ela tem a sua dignidade. Mas, no caso, o Holocausto, os judeus foram mortos por serem judeus. E aí, apenas 3 anos depois, o Estado de Israel foi estabelecido. E a declaração da ONU, ela declarou um Estado de Israel e um Estado para os palestinos, que também, né, eles pleiteavam um lugar. Mas Israel aceitou o seu espaço e os palestinos não aceitaram. E desde 1948 até 1967, a Jordânia é que teve o controle de Jerusalém. Mas em 67, com a Guerra dos 6 Dias, né, quando todas as nações vizinhas invadiram Israel, só que Israel, né, venceu essa guerra, e Jerusalém, então, saiu do comando da Jordânia e passou para o comando de Israel. E eu estive lá em 92, e Jerusalém continuava sob o comando de Israel. E estive várias outras vezes. E até hoje combatem por Jerusalém. E eu acredito que esse combate, como eu falei antes, interessa quem? Interessa ao inimigo das nossas almas, interessa ao que eu chamo de chifrudo, né? Que é o diabo, porque ele quer frustrar de todas as maneiras os planos de Deus. Me fez lembrar aqui que as crianças que Herodes matou, tentando matar Jesus, foi um plano de destruição. Já na nossa era, né, porque antes nós tivemos vários, em Esther, né, o Amã também fez um decreto para que todos os judeus morressem. Isso já era um plano, um projeto para destruir os judeus. Se você destrói os judeus, Jesus não poderia vir.
E nos tempos, né, já na nossa era, quando os reis magos foram a Herodes, eles buscavam, né, o rei dos judeus. Herodes, então, movido de inveja, mandou matar todas as crianças, acreditando que Jesus teria morrido. Mas, como vocês sabem, o anjo anunciou a José que era para fugir para o Egito. E só depois que Herodes morreu que eles voltaram para Jerusalém. Então, há todo um plano para destruir os judeus, para que o Messias não viesse, e depois que o Messias veio, que Jesus veio, morreu e ressuscitou, está escrito que Jesus voltará para Jerusalém. Então o foco agora, já que Jesus já veio, é destruir Jerusalém, porque aí Jesus não poderá voltar. Então é um plano, né, de destruição do povo e destruição da cidade. Então, também me fez lembrar mais um fato. Jesus, quando estava no lago de Genezaré, levantou-se aquelas ondas fortes, também numa tentativa de matá-lo, né? E os romanos, né, o crucificaram, e houve, né, festa no inferno. Está morto, né, aquele nosso inimigo. E aí, ao terceiro dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, jogando por terra todo o plano, o projeto do diabo, né? Porque não tem jeito. Jesus é o vitorioso, mas a gente sabe que o diabo é teimoso, ele vai continuar tentando, porque ele sabe que não consegue vencer, mas ele quer causar o máximo de prejuízo ao reino de Deus. Então, até hoje se combate por Jerusalém. E há áreas em disputa em muitas partes do mundo. E países que estão envolvidos nestas disputas, como Rússia, como Inglaterra, eles determinam a sua capital. Moscou é a capital da Rússia, ainda que a Rússia queira estar em conflito em mais de um local. A Inglaterra também. Londres é a capital da Inglaterra, ainda que ela pleiteie Ilhas Malvinas. E vários outros países designam sua capital. E Israel não pode, né, decretar sua capital. Quer dizer, ela diz: Jerusalém é a capital eterna de Israel, com mais de 3.000 anos de história. E aí há toda, né, um conflito dizer: não, Jerusalém não pode ser a capital de Israel. Então esse combate é até o dia de hoje. Mas eu quero dizer que, quanto a nós, o que devemos fazer? No meu entendimento, conhecer mais sobre Israel, buscar as notícias verdadeiras sobre Israel. Há muitos ministérios que divulgam, que publicam notícias direto de Israel. E nós devemos orar, interceder, amar, ir, visitar, entender qual é o plano de Deus para a igreja. E esse plano não se cumpre sem passar por Jerusalém. E hoje nós vimos um pouco da história de Jerusalém. Nós devemos o quê? Devemos orar pela paz de Jerusalém. E ainda uma outra promessa: há uma nova Jerusalém vinda do céu, há algo ainda extraordinário que a gente não conhece. Eu vou citar apenas Apocalipse 21:10, que diz assim: e levou-me, aqui é João, em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, quanto a nós, vamos orar pela paz de Jerusalém. Gostaria de deixar essa reflexão para essa semana. Busquem na palavra, busquem, né, releiam os versículos que vão aparecer aí no slide para vocês poderem tomarem nota. Então, em nome de Jesus, tenham uma ótima semana. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.